o Gabigol, eu acho que ele merece em 2024 uma chance. Ele falou, inclusive na entrevista, eu vou ano que vem arrebentar, ganhar título, não sei o que e tal. Eu acho que como ele pode ter 27, 28 anos, mas ele é muito garoto. Ele não tem vivência. Ele desde novinho nesse Mano, vai fazer 28. O termo não é garoto, mas tudo bem. Tá não, ele é garoto, ele na mente. 28 é o auge da carreira do jogador. O Pelé parou de jogar com 29, só pra você ter uma ideia. Então, assim, o Zico com 28 era ídolo do Flamengo, ele é muito infantil, quero dizer. Isso a gente tem um Cristiano Ronaldo vai pra 40, batendo recorde. Tem que chegar. Tem que chegar um cara lá do clube, pode ser o Tite, pode ser algum psicólogo, senta aqui, meu filho, olha só. E conversar com ele. Quer dizer, você vai ser um reserva de luxo até vocês, porque o campeonato é longo. São 3 campeonatos grandes, importantes. Tem cartão amarelo, tem contusão. O Pedro machuca amanhã, e aí? Aí vai quem? Entendeu? Então, isso é que ele tem que entender. O profissionalismo, como é que funciona. Pô, de 9. Osvaldo, concordo. Então, acho que a segunda chance tem que dar pro cara. Tem que dar a segunda chance. Esse é o ponto positivo da entrevista. Esse é o ponto positivo da entrevista. Legal. Dele ter dito que 24 ele tende a melhorar. Agora sim. Mas, 2 milhões pra ficar no banco, se ele entende que o momento é dele reduzir o vencimento dele. Ele conversar com o Tite e falar, meu irmão, vou jogar outro atacante. Eu vou repetir a pergunta. Outro atacante entregaria... Por pelo menos 2, 3 anos, entregaria o que o Gabigol pode entregar. Pode entregar, não que necessariamente ele vai entregar. Mas o que ele pode entregar nos próximos anos para o Flamengo, sendo banco. Ainda mais com essa confusão. E uma coisa importante aqui que o Osvaldo falou. É bom lembrar que o Gabigol, diferente do próprio Pedro, em momento nenhum ele faz biquinho porque tá no banco. Ele não reclama em momento nenhum porque ele tá no banco. Ele não reclama de estar numa posição e ele vai e cobra. Ele, quando precisou dele em 2022, ele mudou a posição dele para poder facilitar. Ele mudou para ajudar o Pedro. E, cara, o cara continua. Ele é o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Porra, a gente parar pra pensar, o Flamengo que a gente lembra de passar aquelas vergonhas na Libertadores, o que era a Libertadores pra gente, mano, esse cara mudou a história do Flamengo na Libertadores. Isso é importante, isso não pode ser esquecido. Eu acho que esse é o ponto em que a gente diverge muito. Porque quando a gente levanta isso, ele mudou, cara, assim, beleza, ele foi importante, porque o atacante, mas eu tô falando de potencial. Ele vai finalizar e tal, mas assim, quando ele mudou, isso, pra ele, eu acho que ele recebe isso dessa forma que a gente tá passando aqui, tá? Ele recebe como se ele fosse o salvador da pátria, que ninguém ganhava nada e o Flamengo deve a ele. Mano, não. Isso não, mas é isso que chega. Se ele pensa dessa forma, ele tá redondamente enganado, deixar muito claro. Eu vou levar uma pauta aqui pra vocês agora. Pô, Andrezão, você vai ser importante nessa aqui pra cacete, tá? Beleza. O Gabigol merece uma chance, tá? O que ele fez durante todo o ano pra ter essa segunda chance? Pode colocar o campo e extracampo. Lembrando que, nos últimos 13 jogos, ele não deu um chute a gol. Ele não deu um chute a gol, gente. Eu não tô falando de jogar bem ou jogar mal. Só chutar a gol. Tá? Entrar em campo e chutar na direção do gol. Cara, o que ele fez pra ter essa segunda chance e o que vocês, cara, eu sou parça dele, eu sou o coach dele aqui, cara, o que eu falaria pra ele? Cara, assim, continua no Flamengo, mas faz assim, assado que você vai conseguir. Aí tá na mão de vocês são os dirigentes, você é o técnico, você tá na comissão técnica lá dos caras e vocês vão definir a vida do Gabigol. Cara, como fazer um cara desse que não fez absolutamente nada durante o ano, tô mentindo? Não. Eu tô falando alguma besteira? Léo, começa você. Léo, começa você. Vamos lá. Não, beleza. Vamos lá. O Gabigol, se ele tiver um plano bem traçado, se tiver um acompanhamento bem feito, coisa que é difícil dessa diretoria fazer por completo, nunca faz, mas assim, existem profissionais dentro do Flamengo que podem fazer. Do Braz, cara, relaxa, nós temos um plano. Eu quero muito, mano. Mas assim, pensando nesse quesito, questão do contrato, 5 anos, esquece. Esquece, 5 anos é absurdo em qualquer cenário. E isso aí a gente já deixou claro. O que pode ser passado para ele a princípio tu é reserva. É reserva e não tem pretensão de entrar nesse momento. Se for ficar de bico, ficar reclamando alguma coisa, porque ele não fez até agora, pode ir. Ele tá cavando realmente a oportunidade no Corinthians lá, porque se der merda no Flamengo, ele vai embora. Se der merda no Flamengo, é o lugar que ele vai ser aceito. Ela com certeza seria lá. Então ele só tá garantindo o próximo emprego se ele não conseguir segurar isso. Dentro desse cenário, pô, ele sabe jogar, ele sabe quais os quesitos, quais as valências que a gente já falou aqui várias vezes, quais as valências que ele tem
e quais ele precisa desenvolver mais. Ele precisa voltar a aprimorar a velocidade, finalização. Isso ele precisa focar muito. Emagrecer. Pelo amor de Deus, o cabeceio. Cara, é ridículo o cabeceio dele. Isso é verdade. Deixar você terminar a sua pauta aí pra eu poder... Agora, o posicionamento dele, que é uma questão de destaque dele, ele realmente tem uma capacidade incrível de posicionamento. Ele tem que conversar com o Tite, tentar e ver assim, ó, como é que a gente funciona dessa forma. Pô, vou me dedicar mais, dar mais velocidade aqui. E aí sim, ele tem um plano traçado para que em 2024 ele entenda que 2023 foi só um tropeço, né? E aí, voltando, ele deu uma entrevista no mesmo Podpah, ele falou em 2021 que voltaria em 2022 e ganharia, o Flamengo ganharia a Libertadores. O Flamengo foi campeão invicto com o gol dele na final. Ele entendeu aquele ponto. 2 gols. E ele também, grande, como a gente já falou aqui, ele teve uma participação fundamental no título da Copa do Brasil no ano passado. Mesmo que às vezes não sendo com gols, mas assim, com a postura dele, toda a estrutura. Cara, esse ano que é um ano ruim dele, ele tem 20 gols. Esse ano ruim dele. Mas qual o problema de assumir um ano ruim? E sendo reserva... Mas por que não assume um ano ruim? É tão simples. Não, mas ele falou que teve um ano ruim. Não, ele falou, não foi bem assim. Ele fez meia culpa. Não, mas ele perguntou. Ele fez meia culpa. Jogou pros outros. Ele fez meia culpa. Sim, eu tive um ano ruim porque eu joguei machucado, mas foi consenso. Mano, não, e olhando os outros atacantes, eu não tive tão ruim. Mas é o que ele sempre faz, pô. Mas isso não quer dizer que ele não possa render e que ele não possa entender o propósito. Só pra fazer um adendo em cima do que você falou, acho que vocês vão lembrar disso. Eu não lembro o jogo em que o Pedro fez 3 ou 4 gols. Cara, na zona mista ali da entrevista, a primeira coisa que ele fez, cara, eu quero voltar pra minha posição. Cara, o momento nem era dele. O momento nem era dele. Cara, ele criou uma polêmica completamente desnecessária. Cara, Pedro tá jogando muito, cara. Inclusive, tô querendo voltar pra minha posição, mas vai ser difícil disputar com um cara que faz 4 gols, sendo que 3 foram passe meu. Eu acho que foi quando o São Paulo acertou, você entende? Ele levanta essas polêmicas. Você tá falando de deficiência dele, aí... Léo? Só pra concluir, você tá falando de deficiência dele, são deficiências, cara, assim, de fundamentos. Desde 2019, a gente fala isso aqui direto. Cara, em 2019 ele não sabia cabecear. Ele não era bom no X1, ele não tinha velocidade e ele não sabe chutar de perna direita. Maradona também não. Mas aí a gente volta no mesmo ponto, que eu tava semana passada discutindo, porra, a gente tá falando de jogador sem valência, aí, porra, compara com o Obina, compara com o Hernani Brocador. Não, olha só, o Osvaldo assim, comparou com o Maradona. Não, mas aí também... aí também é bravo. Vocês não perceberam, eu tô indo embora, gente. Ele tem que pedir desculpa. O Maradona só tinha a perna esquerda, o Rivelino era ídolo dele. Mas não precisava da direita, pô. Porra, não precisava. O Gabigol perde com a esquerda, 300. Se ele fizesse metade dos gols que ele perde, beleza. Metade. Ia ser artilheiro todo ano. Concluir a pergunta. Mas aí é que tá. Você não acha que por um camisa 10... Mas aí é que tá, se ele perde mais gol que todo mundo, e ainda assim ele tem mais gol que todo mundo, é porque ele cria mais chance que todo mundo. Mas que todo mundo cria mais chance. Mais gol do que outros atacantes no Brasil. Não, mas foi essa comparação que ele fez. Mas os outros atacantes no Brasil criar chances de gol. 20 gols. Mas ele tem essa qualidade cercando os outros atacantes no Brasil. Ele não tem um Arrascaeta dando a bola pra ele, um Bruno Henrique, um Everton Ribeiro. Não, mas aí você tem outros. Um Cebolinha, um Luiz Araújo. Não, vamos Quantos gols tem o cara do Atlético? Quantos gols tem esse do Atlético, do Paulinho do Atlético? 18 gols, sei lá. Não, Paulinho é um dos artilheiros, acho que do ano. Não, ele foi artilheiro do Brasileiro. O Brasileiro tem 18, eu acho. Se bem que, cara, assim, vou puxar... Voando com o Hulk, o caralho, pô, tem o Gabigol jogando nada, cantando trap, tem 20. Se bem que, cara, assim... Muitas vezes foi no estadual. Só a quantidade de gols dependendo do campeonato. Eu acho esse negócio de ficar pegando um campeonato, outro falar quem... Cara, teve um ano que o Messi fez 72 gols e o Douglas Baggio na base no Flamengo fez os mesmos 72. Exatamente. Cadê o Douglas Baggio? Deixa eu só responder a pergunta primeiro lá. 100% de nada pra mim é nada. A pergunta, se eu fosse dirigente, o que eu ia fazer é o seguinte. Vamos, Jordão. Tem um ditado que diz, quando a água bate na bunda, você aprende a nadar. E tem a primeira vez que o Gabigol sente esse tipo... Fala de novo. Quando a água bate na bunda, você aprende a nadar. Então é o seguinte, o Gabigol... Tá de boia. Ele veio do Santos. Ele veio do Santos lá como meio Zé Bosta lá. Veio pro Flamengo, aí ele viu o que é o Flamengo. E logo depois já estava lá em Doha jogando uma final de Mundial. Caramba, se tornou um ídolo, tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cara... Essa imensidão não cabe dentro dele. Ele tem que ser preparado, ele tem que ser lapidado. Embora tardiamente, tem que ser lapidado. Então ele é um cara que eu concordo com o Léo. Ele não pode jogar fora o cara. Um ano só que jogou mal, não, vai embora. Vai, você recebeu o que tinha que fazer. Mas não é só jogar mal, é criar problema. Não, mas o problema é que o campo resolve fácil.
Estamos vendo como resolve para cada ano. Isso aí resolve. Então, eu tô falando, se eu fosse dirigente, eu ia chamar o cara, senta aqui, meu filho. Igual o bebezinho mesmo. Olha aqui, toma aqui a sua chupeta. Para fazer isso. Tem que emagrecer, tem que voltar a correr e teu número de 19 que é a tua base, é teu espelho. Inclusive, ele negou que estava acima do peso, né, na entrevista. Exatamente. Ele falou, cara, sabe o que a gente tá vendo? Eles têm que fazer, A gente tá vendo uma bunda daquele tamanho até virar aquela cauda, meu filho. É por isso que perde o gol. Pois é.